Olá, prosseguindo com o estudo sobre o Reino de Deus, neste vídeo vamos examinar o que está em Lucas, capítulo 18, versículo 29. Este versículo está num contexto que vai do versículo 28 ao 30. Então veja. E disse Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida eterna. Este último versículo pode ser lido também, segundo algumas traduções, da seguinte maneira: sem que receba muito mais neste tempo e no futuro a vida eterna. Então veja que interessante. O Pedro diz: nós deixamos tudo. Não quer dizer que ele abandonou a família, os filhos para seguir. Não é esse o caso. Colocaram em primeiro lugar a busca do reino de Deus. Porque, como disse Jesus, qual é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E o segundo mandamento, que é igual a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então veja que, em primeiro lugar, seguir a Deus. Em segundo lugar, amar o próximo. Não quer dizer que abandonar o próximo só para cumprir a lei de Deus. Não. Então ele diz: deixamos tudo e te seguimos. Ou seja, o que é seguir? E para nós, o que representa? Para Pedro era seguir Jesus realmente nas suas andanças, ouvindo seus ensinos, colaborando ali no atendimento às necessidades, não é? Esse é seguir conforme Pedro e os demais discípulos vivenciavam ao lado de Jesus. Para nós, seguir Jesus é seguir as suas palavras. As palavras de Jesus são a presença de Jesus. Ele está representado pelos seus ensinos, pelo Evangelho. Seguir o Evangelho é cumprir os ensinamentos do Evangelho, é pôr em prática. Isto é seguir. Não vamos abandonar a família, nossos compromissos aqui na terra. Não é disso que se trata. Mas eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Aí Jesus disse: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado, porque o Pedro falou, deixamos tudo. Ele fala, ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida eterna. Então veja, colocar em prática, nós estamos aprendendo a colocar em prática os ensinamentos do Evangelho. Não é? Teremos dificuldades, mas se nos esforçarmos neste esforço, isto haverá de se consolidar em nossa maneira de agir. Na idade futura, quer dizer, na vida seguinte, ou nas próximas encarnações, nós já teremos consolidado aquilo pelo qual nos esforçamos hoje. O que nós estamos nos esforçando hoje? Deixar tudo e seguir o Evangelho. Quando nós deixamos tudo em segundo plano, sem deixar de atender, mas em primeiro plano, seguir a Deus, seguir os ensinamentos de Jesus, que conduzem ao reino de Deus. Quando nós praticamos as leis de Deus, nós conquistamos, nós adentramos, herdamos a vida eterna.
O que é vida eterna? Porque as leis de Deus são imutáveis. Se eu as coloco em prática, eu estou na vida eterna. Agora, na questão do reino de Deus, então nós estamos abandonando, não, deixando tudo pelo reino de Deus. E ao fazer isso, cumprimos os mandamentos. Veja que se trata de deixar casa, pais, irmãos, mulher e filhos, e receber em troca a vida eterna. No vídeo anterior, que é um texto que vai do versículo 18 até o versículo 27, e aqui nós estamos do versículo 28 ao 30, é a continuação. No vídeo anterior nós falamos sobre vender tudo que tens e, como pagamento, as bem-aventuranças do reino de Deus. Nesse texto de hoje, do versículo 28 ao 30, que estamos examinando, deixar casa, pais, irmãos, mulher, filhos, e receber a vida eterna. Porque estas duas palavras estão presentes no texto. Que não haja de receber muito mais neste tempo, nesta encarnação, e na idade vindoura, nas vidas posteriores, a vida eterna. Nós estamos aprendendo a pôr em prática as leis de Deus por seguir os ensinamentos do Evangelho. O ensinamento anterior, Jesus já tinha trazido esta ideia. Nós vamos ver em Mateus 12, de 48 e 50, o seguinte ensinamento, trata mais ou menos da mesma ideia, olha só. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Porque eles tinham vindo lá onde estava Jesus, dentro da casa, e estavam ali todos os seus discípulos e seguidores. Então, lá fora, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos que vieram buscar Jesus. Diga que eles tinham perdido a sua alma. Aí então Jesus pergunta, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os discípulos, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Separando muito bem, colocando em prioridades aqueles que estão relacionando-se com o Cristo, os seus ensinamentos, estão seguindo as diretrizes do Evangelho, porque esta é a prioridade 1, amar a Deus sobre todas as coisas. Não deixa de amar a sua mãe e seus irmãos, porque o primeiro mandamento é amar a Deus. O segundo mandamento, amar o próximo. Não deixa de amar, mas há uma prioridade. Então Jesus já fala disso antes. Há uma outra passagem onde Jesus fala na questão da estranha moral. Estes ensinos que eu estou citando pode ser encontrado no livro Evangelho segundo o Espiritismo, com uma extensa explicação de Allan Kardec. Por exemplo, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Isso está no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens de 5 a 7. E depois nós vamos encontrar também no capítulo 20, no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, estranha moral, onde tem esta passagem de Pedro, não é? De Pedro 18, 28 a 30. Isso está neste capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, sob o título Abandonar Pai, Mãe e Filhos, onde este tema é discutido também por Allan Kardec, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, a dizer que não se trata de abandonar a família, não é? E deixar a família lá na penúria, enfim, sem a presença
do provedor, enfim, da presença de uma pessoa da família, a propósito de seguir o Evangelho. Não tem sentido. Nós podemos viver na sociedade cumprindo o Evangelho. Podemos viver em família cumprindo o Evangelho. Cumprindo a busca do reino de Deus todos os dias, durante o dia todo. Isto é que aqui se refere. Ninguém há que tenha deixado casa, pai e mãe pelo reino de Deus em prioridade. E qual é o pagamento disso? Receber a vida eterna. Ou seja, nós aprendemos a viver segundo as leis de Deus. Isso se consolida em nós e nas próximas encarnações, isso vai ficando cada vez mais consistente. Nós nos transformamos aí, como diz ali, quem é minha mãe e meus irmãos? Aquele que faz a vontade de meu Pai. Não é? Este é o ensinamento. Veja que no vídeo anterior, onde trata da questão ali, é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Trata-se do desapego sobre a questão vender tudo que tens. Não é? Não é se livrar de tudo. É dar prioridade, não é? À busca do reino de Deus. Aqui ele fala, deixar casa, mãe, para receber a vida eterna. Então, aí está, é uma continuação do vídeo anterior. No próximo vídeo, nós prosseguiremos estudando sobre o reino de Deus em Lucas capítulo 19, versículo 11. Até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.